Olá! Olá, olá, olá! Vamos lá. Tirar aqui, tirar fundo, musiquinha, aviso e câmera. Olô, tudo bem? Olha, cara, um dia meh, mas assim, nós tínhamos uns alvos ali que nós tínhamos marcado, né? Então, bem rapidinho aqui só pra gente ver. Diminuir um pouquinho. Pra gente ver os alvos que a gente tinha quando abriu o mercado. Então, eu tentei fazer esses movimentos, mas ele não quis entregar na primeira, então 2 pernas de pullback de novo. Eu tinha estipulado primeiro aqui, porque foi o pullback, aí eu tentei vender aqui, né? Notem que nós tentamos vender nessa região aqui, realizamos, vendemos de novo, realizamos e nos pegou em todas, né? Então, tudo bem, esperamos. E aí o que aconteceu? Ao invés de ser a segunda perna aqui, essa segunda perna veio mais alta, né? Então nós tínhamos 2 pernas de pullback da sexta-feira para fechar e outras 2 pernas de pullback de hoje. Fechou tudo, né? Fechou tudo. Aí o que a gente fez? A gente comprou aqui, ó. Por quê? Porque ele mudou a característica do preço nessa regiãozinha e quebrou a estrutura aqui. Saímos aqui eu tentei realizar aqui rapidinho e não deu, acabou. Eu ia realizar aqui 120 pontos, acabou realizando, sei lá, 10 pontos. Depois entregou 400 e poucos pontos, então fizemos um bom movimento, mas o movimento melhor mesmo foi esse aqui. Ainda mandei para uma amiga falando, ó, fez um movimento, mas ele está entregando a groselha aqui, ó. Nessa região. Obviamente que não foi de primeira, né? Eu tinha falado para ela que era para entrar aqui, né? Aí ele foi lá embaixo, buscou a liquidez e aí capotou de vez. Aí fez um puta de um movimento de capote, né? Mas aqui eu tinha falado para ir até a VWAP, ele nem foi. Fez um recuo bem maior. E aí aqui não deu outro sinal, aí é que tá, né? Mas... Se você já tem uma base sobre a renda variável, já operou como pessoa física, já utilizou a plataforma, dá uma olhada nesse meu videozinho aqui, Aprenda o Fundamental. Esse é o core do meu setup, os conceitos de choque e BOS, aliados aos setups de Joseph James, que são esses caras aqui, ó. São Crown Reversal ou 2 tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap. E essa é a visão. Agora, se você não faz ideia do que eu estou falando e quer entrar nessa incrível aventura da renda variável, bom, aí a gente precisa dar uma olhadinha nessa minha playlist. Como se tornar um trader do 0 ao 100. Ela vai ensinar como escolher plataforma, corretora, mindset, principalmente a constituição de trading que está sendo redigida em cima minha. Essa é a minha constituição de trading, você vai criar a sua. E os setups que eu utilizo efetivamente para ganhar um dinheiro nesse negócio. Então, assim, nada vem fácil, tá, amigo? Nada vem fácil. Nada virá fácil. E se vier fácil, vai ser tomado fácil. Então, tudo vem através de muito estudo. Essas estatísticas aí, ó, foi pro saco, porque depois que eu aprendi a aliar os conceitos de choque e BOS com a confluência dos setups de Joseph James, a mágica acontece. E eu provo para vocês que essa mágica acontece. Quer ver? Se você seguir a sua constituição de trading, sempre vai dar certo. A maioria das vezes, não sempre. Olha aqui. Olha o meu resultado. Esse aqui é o meu resultado do dia. Teve um drawdown? Teve um drawdown. Mas aí é o mindset. Eu confio no meu setup. Aí ele dá uma aliviada, tu realiza. Entra de novo, ele dá uma aliviada, tu realiza. Aí daqui a pouco ele faz um movimento melhor, né? Como eu bati 6%, isso aqui, esse movimentinho, equivaleu a 6%, meu amigo. 6%. Olha o mês como é que tá, pra tu ver como de pouco em pouco a gente vai enchendo ali o papinho, ó. Olha que delícia. Olha o tempo que eu fico exposto na operação. Vale a pena dar uma olhada nisso. Opa. Aqui, ó. Esse aqui é o tempo que eu fico exposto na operação. Olha ali. Tá vendo? O máximo que eu fiquei foi 15 minutos ali numa operação. E essa operação demorou pra cacete. Foi a operação de hoje. Da venda. Demorou um monte. Esse drawdown que teve ali anterior, ali, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Foi um tempo que eu mais fiquei exposto ao mercado. Interessante, né? Muito interessante.
E a ideia é entrar e sair de uma maneira bem rápida. Tá vendo a escadinha? Olha que delícia de escadinha. Vai dizer que isso aqui não é lindo de ver, meu amigo? Pá, e aí ele vem e pá, e vem e pá, e vem e pá, e vem e pá, e vem. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. E aí dá uma olhada, na maioria das vezes, ó. Vamos só voltar ali que vale a pena. É 100% de operação vencedora. Fatiou, passou, entrou, saiu, ninguém me viu, sumi na neblina. Tá vendo? Ó, 84% de operações vencedoras. 25 operações, nem sei quanto que isso dá. Não sei quanto que dá. Deve dar aí 4 operações por dia, 3, 4 operações por dia. É isso? Quanto menos operações, melhor. E aí isso aqui tá me resultando em 41% de lucro, meus amigos. 41% de lucro. Não tá bom? Excelente. Excelente. 41% em... Na segunda semana eu tô com 41%. Vocês estão vendo onde isso pode chegar? E eu tô fazendo movimentos bem curtos. Ou tu vai me dizer que isso aqui foi um movimento longo? Esse aqui até que foi, né? Esse aqui até que foi. Comprei aqui, era para ter realizado, sei lá. Aqui tinha um prior, ó, era para ter realizado aqui. E o outro poderia ter realizado aqui. Ou até mesmo aqui mesmo. Tinha um prior ali naquela linha ali. Aquela setinha ali. Grandona. Entendeu? Mas isso aqui resultou em 6%, cara. Eu busco isso aí de 2 a 10%, tá excelente, mas o mercado tem que entregar. Depois ele faz a venda, mas assim, não foi uma venda fácil. Não pensa que foi uma venda fácil. Vende aqui, o teu stop vai ter que estar aqui, ó. Com 500 pontos, ó. Ele te entrega 1.200 pontos. Mas primeiro, ele vende, entrega 300, vai lá em cima, dá-lhe uma retração de 400 e aí depois ele abre o bico. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui no nosso noob lista para ver qual é a região que nós estamos. Ó. Muda a característica do preço lá naquele ponto. Vamos por 60 minutos, né? Era por 60 minutos. Então aqui, ó, suco de mini índice. Lembra do suco de mini índice? Bancos, Petro e Vale. E juros futuros. Né? Ficou ruim esses juros futuros. Vamos botar um pouquinho mais para alto. Juros futuros, ok? O que está acontecendo aqui? Petro e Vale para o alto. Bancos para baixo. Juros futuros para cima. Teoricamente, né? Os bancos vão pesar mais, infelizmente. Mesmo com a Vale aí a 2,8, os bancos vão pesar mais e ele vai fazer um movimento mais para baixo. É isso que ele está entregando. Aqui, nos 60 minutos, a gente consegue ver os conceitos de choque BOS para ver se ele está seguindo esse movimento ou não. Então, ele teria que quebrar aquela estrutura lá em cima. Ele mudou a característica do preço aqui. Violinada, né? Violinada clássica, né? Chamou na compra, toma, vendeu, perdeu fundo. Clássico, só que num tempo maior. Infelizmente, cara, estamos entrando numa invernada. Falando nisso, frio na ilha hoje, barbaridade. Estamos entrando numa invernada mesmo. E aí, cara, eu já consigo vislumbrar movimentos um pouco maiores, viu? Movimentos um pouco maiores. Aí começa a ficar preocupante. Começa a ficar preocupante, cara, porque ele quebrou a estrutura, né? E aí, ele quebrando essa estrutura nesse ponto aqui, o último pivô validado é aqui, ó. Então, ele quebra essa estrutura nessa região aqui. O último pivô validado vai lá para cima. E aí a gente precisa fazer os ajustes aqui. Isso aqui é a clássica violinada. Isso aqui acontece direto, cara. Isso aqui é quando os compradores são pegos de surpresa. Infelizmente. Eu tô ajustando aqui, tá? Nossa, mas aí vai lá pra puta que eu pariu. Nossa, mãe de Deus. Meus amigos. A história ficou pesada aqui, hein? Quebrou a estrutura nessa região aqui. E assim, não dá pra seguir isso aqui, cara. Não dá pra tentar seguir esse cara aqui, porque se tu tentar seguir, vamos
11,10. Tentar seguir aqui, tu vai tomar. 11,10 do dia 11. Isso. Na sequência, ele fecha esse cara aqui. 11,6 do dia 11. É. Fechou as duas pernas. Aí fica difícil, meu amigo. Aí fica difícil. Ops. Não era pra ter feito isso, cacete. 10 mil trades. Beleza. Bom. Dá uma olhada no diário. Então, o problema do diário é esse, né? O problema do diário agora é ele perder esse fundo aqui, né, cara? Se ele perder essa região aqui, principalmente essa região aqui hoje, porra, a história vai ficar feia, hein? Queria que ele viesse um pouquinho mais em cima, testasse essa média, fechasse esse gap, para depois capotar. E o cara pode vender mais alto. Mas daqui não dá, cara. Daqui tem que sentar nas mãos e ficar olhando esse movimento aqui e não cair no canto da sereia. Mas assim, deixa eu ver onde é que tá essa média. Porra, cara, tá virando o negócio, né? Porra, tá virando o negócio. Eu não esperava por isso, tá? Eu esperava por um ataque na média de 21 aqui do diário. Um fechamento de gap nessa regiãozinha aqui. Fazer isso aqui dessa forma aqui, porra, pode abrir o bico, hein? Pode abrir o bico violento. Mas vamos voltar lá para os 10 mil ticks. Vai dar uma olhadinha no que ele tá fazendo aqui, ó. Últimos movimentos dele. Perdeu fundo, viu? Continua quebrando a estrutura. Então aqui, quando ele quebrou esse fundo aqui, a mudança da característica do preço está aqui. Aí ele quebra de novo nesse ponto aqui, a mudança da característica do preço passa para cá. Tá vendo que tá ficando cada vez menor? Para um pullback, tá vendo onde está a VWAP? Aqui é a VWAP, ó. A gente tem que, na parte da manhã, geralmente, operar observando o afastamento dela, né? Qual era a minha técnica aqui? O afastamento dela. Claro que abriu a vista e disse que não, né? Ele ia para baixo. Desde aqui eu já sabia que ele ia para baixo. Só que como ele não quis fazer aquele movimento de primeira para dar-lhe a violinada, ele deu a violinada aqui, né? Então ele atraiu a compra. Ele atraiu a compra. Para depois vender. E violinar. E perder o fundo. Essa região aqui. Aí tu entra aqui. Imagina, tu entra aqui. Quando ele chega nesse ponto aqui, já tá com a operação protegidaça, né? Ele cruzou a VWAP, tu tá só fazendo trailing stop. Aí ele vai fechando aqui os movimentos, ó. Fecha as duas pernas. Tu vai seguindo ele. E aí, ele entrega os pontos ali. Vai perdendo mais, né? Mas tudo bem, tu já fez o teu movimento. Paciência. Bota o dinheiro no bolso, sem ter ganância. Imagina, daqui até ali, quanto que deu? Vamos dar uma olhada. 1.800 pontos, né? Eu ia parar por aqui, assim, ó. Provavelmente. Trailing stop aqui, ó. 1.300 pontos seria o meu movimento, se eu entrasse lá. E como eu tava com 6%, cara, eu já tomei tanto tentar pegar, assim, movimentos longos, já tomei tanto que hoje em dia é curtinho. Movimentos curtos. Aí tu vai enchendo o teu baldinho, chega uma hora que o baldinho transborda de tanta coisa que tem ali dentro. Entendeu? É isso. Vamos pros 60 minutos para dar uma olhadinha no dólar. O dólar não fez porra nenhuma, né, mano? O dólar não fez porra nenhuma. Continua nesse mesmo ponto. Ó, quebrou a estrutura. Não, teve. Teve uma mudança no tocante da questão. Esse cara sai daqui, a mudança da característica do preço passa a ser lá em cima só. Quebra essa estrutura, violina, fatiou, passou. E aí agora a gente precisa ver se ele vai dar prosseguimento a essa venda para fazer um reteste aqui. Reteste não, para fazer um movimento medido ali lá embaixo, lá. Bem difícil operar o dólar, viu, cara? Já faz muito tempo. Mas é um canalzinho de baixo, tá vendo? Aí o que a gente estava estipulando aqui são o movimento medido desse ponto aqui, ó. Onde ele para, onde é que ele parou? Parou aqui. Então, ele vai até ali, ó.
A gente tem esse alvo aqui. Ele já fechou o movimento medido mais curto, ele tem um movimento medido mais longo. Só que aqui ele está retestando o canal de baixo, né? Ele está chegando, na verdade, no pé do canal de baixo. Isso aqui é extremamente agressivo fazer um movimento aqui. Tem que pegar mais alto. Mas é venda. É venda com vários gaps acima. No diário é venda com vários gaps acima. Aumentou aqui esse pêndulo, né? Não fez o reteste ainda aqui na entrada desse range. Então, para mim, ainda poderia estar observando aqui claramente um reteste na entrada desse range. E se ele retestar e passar com muita força, testando a média de 200, ele pode fazer o proporcional para cima. Acho pouco provável que isso aqui aconteça. É mais fácil ele capotar do que ele cair. O que pode fazer aqui é um teste nessa entrada. Então, ele vem aqui, tenta entrar no range, fecha aquele gap e daqui ele capota de novo para fechar o movimento medido. Seria interessante, que daí a gente consegue fazer uma venda mais em cima, né? Aqui não, aqui está muito baixo. O índice está abrindo o bico, hein? Diário, venda também. Muito baixo, mas venda. Vamos ver nos 2.000 ticks, porque nada aconteceu hoje. E eu posso provar que nada aconteceu. Aí, ó, nada aconteceu. Se a gente mapear as entradas, olha a médiazinha aqui, ó, mudando de cor. Vamos mapear as entradas aqui pra gente dar uma olhada. Vamos botar 5.000 ticks só pra ver. Pra compactar mais esse movimento. Ó, isso aqui foi o que ele fez na sexta-feira, os últimos movimentos dele, viu? Deixa eu ver aqui. Tá querendo fazer um movimento diferente, hein? Pera aí. Passar para 2.000 ticks para ver isso aqui. Quebrou a estrutura ali, nesse ponto aqui, deixa eu ver. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Vai dar prosseguimento. O último pivô validado fica lá, vai mais em cima. Quebra essa estrutura nesse ponto aqui. Ah, tem mais coisa aqui acontecendo, hein? Acabei deixando passar. Quebra essa estrutura nesse ponto aqui. O último pivô validado passa a ser aqui. Ele quebra essa estrutura. Isso aqui é aula de graça, hein? Sobre pivô falso e verdadeiro. Quebra essa estrutura aqui. A mudança da característica do preço passa a ser aqui. Mudou. Ele passa a tentar um ataque comprador. Uma entrada estaria bem na VWAP. Segue empurrando esse mercado para cima. O preço está empurrando. Bem lento, mas tá. Não tem volume financeiro, aparentemente. Fazendo esse tipo de movimento, o último pivô validado passa a ser aqui. Em cima da VWAP. E, meu amigo, acredito que ainda não vale um investimento nesse cara aqui, tá? Acredito que não. Não. A gente consegue ver um range claro aqui, ó. Tipo, daqui até... Aqui assim, ó. Tá vendo? Range de 2 dias, né? Contando com hoje. E aí tu pode tentar apostar na rotação, né? Ele faz pra cá, ó. Pode tentar replicar para cá. Ele meio que vai, né? Expande com muita demora, né? Expande o pêndulo. Aí a gente pode replicar esse pêndulo para cima dentro desse range. Aí a gente tem um alvo, a gente iria procurar por compra e um alvo para sair. E a partir daqui a gente começa a procurar por venda. Até porque, vocês não estão vendo, mas aqui tem um priorzinho, o order block bem lindo, ó. Tipo aqui, ó. Então aqui existe uma certa resistência para esse preço continuar subindo. Aí a gente pode procurar por venda nessas regiões aqui. Entendeu? Ou aqui, ou aqui. O cruzamento do range. Aí aqui tu tá vendendo um pouco mais alto. Um pouco mais agradável, né? Por enquanto ele tá fazendo pullback. Ó, cruzou a média. Viu que ela mudou de cor? Tá vendo aqui, ó? Sangre. Aí ela muda de cor, ó. Verde clarinha, aguinha, verde escuro. Ok? Isso aqui pode ser a clássica violinada. Porque não tem volume financeiro para ele fazer o movimento. São 1h da tarde. Aí ele continua subindo bem devagarinho. Bem devagarinho.
Vem devagarinho, tenta sair do range. Uau! E aí ele violina. Bem rápido. É uma possibilidade. Esse cara não tá muito legal. Eu ficaria de fora, viu? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só fazer os ajustes aqui pra gente ver onde é que ele mudaria a característica do preço. Teria que ser nessa região aqui, que é o último pivô validado, né? Daí ele quebra essa estrutura. Opa, quebrou essa estrutura. Lá em cima, né? É lá em cima. Não tem arrego. Olha lá ele. Pimba na gorducheta. Tá. Esse cara pra cá e vamos fazer esse cara aqui. Pra lá. Tá. Ele muda a característica do preço lá em cima. Só naquele ponto lá. Ele quebrou a estrutura lá embaixo, que a gente tinha marcado. E para ele dar prosseguimento a essa venda, ele vai ter que perder aquele fundo ali. Ó. Aí tu tá vendendo fundo, né? Olha como é complicada essa história. Olha como é tensa essa venda. Por isso que eu digo, ele tem que buscar um voo mais alto. Aí não dá. Aí tu tá praticamente vendendo fundo dentro daquele range. Eu não apostaria. Mas aqui ele pode abrir o bico, viu? Tu pode fazer um movimento daqui até aqui. Aí tu fica protegido. Ele cruza a VWAP, toca para baixo, quebra a estrutura nos 60 minutos, num prazo maior, onde a gente vê a direção. Ah, e aí tem isso, né? Por que diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente quer entrar no mercado na hora em que existe volume financeiro, para a gente entrar na operação e conseguir colocar no break-even bem rápido. Por isso que eu faço as operações curtas. Pelo volume financeiro. Aqui, que volume financeiro que tem? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a montagem dos candles. Isso aqui são 2.000 negociações. Tá vendo quanto tempo ele tá demorando para montar 2.000 transações? Tu acha que tem volume financeiro? Não, não tem volume financeiro. Então a gente fica de fora. E a gente espera um outro dia. Valeu? Volta amanhã. Obrigado. Volta à noite, né? Vai fazer as projeções para amanhã para tentar evitar as bolas curvas, né? Vamos ver o que vai se desenrolar desses movimentos aí a gente vê o que a gente faz. Obrigado. Até depois.